no dia 25 de agosto, comemora-se nacionalmente o Dia do Feirante. E hoje, no Entre Elas, vamos falar das mulheres que trabalham com produtos de agricultura, possibilitando levar alimentos de qualidade até a nossa mesa. Nossas convidadas, a Andréia Fiorese de Andrade, diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estará conosco nos 2 blocos do programa, e 2 feirantes, a Eunice Angelina Pagnocelli, da Feira Ecológica, e também a Aline Vergani Sequete, da Feira do Agricultor, que estarão uma em cada bloco por conta da pandemia. Iniciamos esse bloco com a participação da Eunice, que está aqui ao meu lado. Meninas, bem-vindas. Obrigada por terem aceito nosso convite, estarem aqui com a gente. Eu vou começar perguntando para a Andréia como que está estruturada as feiras aqui de Caxias do Sul, né? Quais são os tipos de feiras que temos na nossa cidade? Então, tudo bem, Cris, Eunice. A Secretaria da Agricultura, ela tem o papel de incentivar, né, a produção agrícola no município, e isso ela faz através de programas e projetos na Secretaria. E um dos programas é o programa de comercialização, que é das feiras livres do município. Então, nós temos a feira do agricultor, temos a feira ecológica, temos o ponto de safra, temos a feira do peixe vivo e também a feira do vinho. Sim, basicamente a diferença entre essas feiras, a feira ecológica e do agricultor, que são as maiores, né? Qual que é a diferença delas? A feira ecológica, então, são produtores que produzem produtos de origem vegetal, né, e também agroindústrias, com registros e certificados de ecológicos, né? E a feira do agricultor, então, são todos os produtores, e então com hortifruti e também agroindústrias do município, né? E a ponto de safra? O ponto de safra, então, também são feirantes, né? A diferença é que eles comercializam, então, todas as sextas-feiras no centro da cidade, né? Com um valor fixo, né? Com o valor fixo de R$2. Todos esses feirantes são de Caxias do Sul? Na feira ecológica nós temos de outras cidades também, mas no ponto de safra e na feira do agricultor são todos de Caxias. Eunice, você que participa da feira ecológica desde que começou, como é que foi essa participação, como é que surgiu isso? A feira, bom dia, a feira existe há 23 anos, né? Mas eu participo da feira, minha família, fazem uns 7 anos, né? Porque eu não era agricultora, hoje eu sou agricultora. Eu fui professora há muitos anos, né? E daí a gente resolveu mudar para a área rural, embora que lá onde eu moro já seja perímetro urbano, próximo da cidade, mas a feira é uma família que nós temos, né? A gente começa muito cedo na feira, nós fizemos feira aos sábados, e ela funciona para o cliente das 6h30 às 11h30 da manhã. Como a Aline falou, a maioria dos feirantes da feira ecológica não são de Caxias do Sul. Nós temos apenas 6 feirantes de Caxias. Nós precisamos que Caxias tenha mais produção orgânica. Nós só temos em Caxias 23 unidades produtivas certificadas. E como incentivar isso? Incentivar isso, agora a Secretaria da Agricultura tem um técnico especialista em produção orgânica, tivemos conversa já com o secretário, esperamos que melhore, né? Certo. Qual que é a banca que tu atua lá na feira? A nossa banca é a Floresta Essencial. Nós estamos em quatro famílias nessa banca. Uma pessoa que vende, uma família vende Nova Petrópolis, e nós 3 do restante daqui de Caxias, né? Ali na nossa banca tem muitas punks também, que são plantas alimentícias não convencionais. Tem produção de brotos. E a maior parte é de mirtilo e derivados. Certo. O mirtilo, ele é sazonal, ele tem uma época que acontece.
Me diz como que é agora, quando a gente está vivendo uma época, uma era, que as condições climáticas são bem diferentes, né? Uma vez tinha as estações bem definidas, agora faz verão no inverno, inverno no verão. Como que isso reflete nas plantas, nas frutas? Isso é bastante prejudicial, porque o mirtilo já estava florescendo e tinha algumas frutas. E com a geada muito intensa que deu, um frio muito intenso, aquelas frutas abortaram. Porque o mirtilo precisa de frio na flor e não quando tem fruta. Então agora a planta já está florescendo novamente, né? Então o período de colheita vai de novembro a fevereiro. Então esperamos que para novembro já tenha frutas novas, porque as primeiras já não existem mais. Certo. E Eunice, como que é a rotina de vocês? Porque, claro, a gente só vê a parte da feira na banca, né? A gente, né, tem muito mais por trás disso, né? Tem uma plantação, tem que cuidar também. Como é que é a rotina de vocês, de uma feirante, uma agricultora feirante? A agricultora feirante tem uma atividade assim bem diversificada, né? Embora que eu vá muito pouco para a lavoura, né? Mas a partir de que a fruta chega da lavoura, na hora da colheita, dentro de casa, nos ambientes, ali é a minha responsabilidade, né? Agora, a gente tem na feira apenas o mirtilo congelado. A gente mantém para vender o ano inteiro congelado, em câmara fria, porque o período de in natura é muito pequeno, né? Embora que a gente faça, nós temos muitos sucos de mirtilo. Nós temos o suco só de mirtilo e mirtilo com uva. Mirtilo é a fruta da longevidade, que dizem, né? A fruta da longevidade, é. E daí vocês conseguem armazenar durante todo o ano e ter produto o ano inteiro? Sim. Que interessante isso, né? E como que é ser mulher feirante? Porque geralmente as mulheres ficam mais nos bastidores, ficam mais em casa, né? Como que é atuar no comércio também? Olha, é bem interessante. Eu gosto muito de fazer feira, né? Porque é um movimento assim de pessoas com quem a gente nunca conviveu, né? Pessoas completamente de culturas diferentes. Então, além de ser bom, a gente conhece muitos outros produtos. Eu, particularmente, conheci muitos produtos na feira, né? Porque tem produtores de outras cidades, Nova Petrópolis, eles buscam ter coisas diferentes, hortaliças diferentes, que não é do dia a dia da gente. Esse é um dos benefícios da feira, né? Ter produtos frescos, diferentes. E outra coisa que é bom da feira é que, independente de qualquer tempo, os feirantes estão lá, né? Se está chovendo, se está nevando, a gente sabe que os feirantes vão estar naquele ponto e esperando pelo público que vai lá. Agora, o mês passado, teve dias ali que era quase impossível ficar na feira. Teve um sábado que choveu e frio a manhã inteirinha. Porque nós moramos perto daqui. A gente sai de casa 10 para 5 da manhã, né? Mas tem feirantes que vêm de Antônio Prado, de Montenegro. Eles saem de casa muito antes para chegar na feira. Então, é um sacrifício muito grande isso ali. Claro, é a profissão das pessoas, vão porque querem, né? Mas mesmo assim, é um trabalho bem difícil. E eles podem não ir na feira daí? Podem não ir, só que precisa avisar com antecedência. Ah, eles avisam? Vocês têm uma rede? Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp também da feira, precisa ser avisado, porque tem feirantes que são sazonais, só na sua época de seus produtos, porque nós plantamos mirtilo, nós temos congelado para o ano inteiro e temos sucos para o ano inteiro, mas tem os produtores de tomate que ele não tem o ano inteiro. Sim. Embora que uns tenham o ano inteiro. Uns não têm o ano inteiro, ele vem só no período. E até os orgânicos chamam a atenção, né, Andréia? Porque a gente até comentava, eu e a Carol, aqui no setor de comunicação essa semana, que tem alguns produtos que eles só dão em certa época, porque o corpo precisa daquele produto naquela época. Por exemplo, a laranja, que proporciona vitamina C para nós, que é quando a gente mais precisa no inverno, né? Sim. Tem isso, né, dos orgânicos. Tem. Dos produtos orgânicos. E também a gente faz campanha para as pessoas consumirem os produtos da época e os produtos da região.
porque a distribuição no mundo aconteceu de uma certa maneira que cada um tem na sua região aquilo que precisa, que nem você falou agora da laranja, né? Uhum. E as pessoas não estão acostumadas. Quando não tem, aqui na nossa região praticamente não produz manga. Uhum, é verdade. Então nós não temos necessidade no nosso organismo dessa fruta. E se tem a venda é porque vende fora, então está desprestigiando o produtor daqui. Sim, não é à toa que ela tem esse florescimento de algumas frutas e outras não, A né? natureza sabe o que faz. A natureza sabe o que faz, é sábia. É. Quais as frutas que temos mais aqui? Uva. Nessa época aqui, nessa época são citros. Uhum. Citros é o que mais tem, né? E cada época, no verão, é maior quantidade de uva, sim. Uhum. Mas tem outras frutas. Maçã também tem o ano inteiro, porque é guardada em câmara fria. Nós temos feirantes que só produzem maçã. Uhum. Claro, in natura ele tem no período da colheita, mas tem o ano todo. E outras frutas assim do ano todo, tem frutas novas também, o kiwi, que também tem um período e depois tem congelado também. Interessante a gente sempre consumir essas frutas até para incentivar, né, o comércio, que acho que quem sai ganhando os dois, né? Tanto a população, que pode consumir alimentos frescos produzidos daqui, que o corpo precisa, quanto o comerciante também, nós, incentivar o comércio da nossa cidade, né? Eu acho que 10% da população de Caxias sabe que existe a feira orgânica. Muita gente não sabe, muita gente não sabe que existe. E a gente tem consumidores que vêm de... A feira acontece na Praça das Feiras, em São Pelegrino. Uhum. Mas tem consumidores que vêm de Anarec, que vêm de Flores da Cunha, que vêm de Garibaldi, né? Uhum. Comerciantes também que vêm buscar produtos na nossa feira ecológica. Mas de Caxias do Sul, a maioria da população não sabe que existe a feira. Olha que triste isso, né? E o que a gente precisa fazer, talvez, para melhorar isso? Divulgar? Precisamos da divulgação. Uhum. Porque às vezes as pessoas não conhecem, não sabem que é nos sábados, né? Não sabem o horário. E vocês conhecem as pessoas, os clientes já sabem mais ou menos que conhecem eles. Sim, é bem interessante. Quando a gente conversa, chamar pelo nome tem uma grande diferença. Uhum, que legal. Andréia, todos os agricultores são feirantes? Nós temos, na Feira do Agricultor, temos os feirantes que são produtores e temos os comerciantes também para suprir a demanda, né? Às vezes o produtor não consegue suprir, então tem os comerciantes também. Sim, que não produzem, eles só revendem, isso. Só adquirem o produto Mas e a revendem. maioria são produtores. Na feira ecológica, acho que a maioria todos são produtores, né? Sim, não tem nenhum atravessador, todos são produtores. Todos produzem e levam Seus produtos. os orgânicos. Porque para participar da feira ecológica, primeiro requisito, tem que ser produtor e tem que ser certificado. Uhum. Esse certificado a gente obtém, nós temos aqui a rede Ecovida, mas é ligada ao Ministério da Agricultura. Então, se a gente entrar no sistema do Ministério, na certificação, nós vamos encontrar lá o nome do produtor. Isso qualquer brasileiro pode fazer, né? Uhum. E se não estiver lá o nome do produtor, com todos os produtos dele, a quantidade proporcional à sua área de produção, ele não vai poder comercializar como certificado orgânico. Uhum. E lá na feira orgânica acontece agricultura familiar, quando geralmente todas as bancas são de agricultura familiar, que é quando os membros da família produzem e vendem. Sim, todos são agricultores familiares. Temos umas cooperativas também. Uhum. Uma que vem de Bom Princípio é uma associação. Entre os feirantes. Não, é uma associação de produtores de Bom Princípio, que e eles vêm e vendem. Tem os representantes da associação que vendem, né? Mas todos eles são certificados. Entendi. Então eles são certificados e a gente pode consultar também esse material, esse nome deles, Sim, qualquer consumidor
deve chegar à feira e pedir o certificado. Nós temos exposto o certificado na feira, mas o consumidor tem direito de pedir, só que eles também desconhecem esse direito e não fazem esse pedido. Isso é bem importante porque surge a dúvida, né? Da procedência? Isso, será que esse produto realmente é orgânico? Porque a gente tem casos de não ser, né? Então, acho que isso é bem importante, né, Eunice? Que as pessoas possam consultar e que realmente é orgânico o produto, né? E para entrar na feira também não é chegar lá e dizer assim, eu vou fazer feira. Não, precisa ser consultado, porque a feira tem um estatuto, não é um encontro de pessoas, é uma organização de pessoas. E o que eu acho legal da feira, que acho até é bom a gente ressaltar aqui, é que as pessoas têm que levar o seu própria sacola, sua própria mochila, né? Seu próprio carrinho. A feira ecológica tem isso, vocês não fornecem sacolas. Há uns anos atrás se fornecia sacolas plásticas, né? Mas nós temos uma campanha bem grande que não tem mais sacolas plásticas, né? Tem muitas pessoas que chegam à feira pela primeira vez, né? Porque estão passeando na praça, né? A gente sempre tem alguma sacolinha ali para dar uma ajudazinha, né? Mas a gente também vende sacolas. Eu faço sacolas eu reciclo jeans, né? Então a gente vende aquilo porque também é uma coisa que não vai para o lixo, então, né? E as pessoas ficam muito contentes porque aquilo vai durar muito tempo e não vai poluir a natureza. Ótimo. Bom, a gente tem aqui a gente pegou um dado que aqui a agricultura familiar envolve 4,4 milhões de famílias no Brasil, né? A gente tem 4,4 milhões de famílias, não é de pessoas, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esse modelo da agricultura, ele, apesar de ele ocupar um pedaço de terra pouco, ele é responsável por produzir, responsável por 70% da produção do país consome na agricultura familiar, né? Então, a gente tem um contraste aí, né? Que a grande maioria do que a gente consome vem de uma pouca concentração de terra e de pessoas, né? Acho que a maioria está envolvida no agronegócio, em outras coisas, que acho que ainda é uma coisa que a gente tem que aumentar, como a gente estava comentando, né, Eunice? Tem que crescer um pouco mais essa produção e talvez tem que ver outras formas de incentivar isso, até talvez com o governo, enfim. Bom, mas a gente está encerrando o tempo desse primeiro bloco, né? A gente vai fazer um intervalo, a gente vai agradecer a presença da Eunice, muito obrigada por toda a contribuição, todos os dados que tu trouxe. A Andréia fica com nós, você também que está com a gente fique com mais um pouco, que a gente volta em um minutinho, é já já. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. De volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre as mulheres que trabalham na feira. A Andréia continua com nós, né, diretora da SMAPA. E agora a gente tem a presença da Aline, né, Aline Vergani Sequete, da Feira do Agricultor.
Então, bem-vinda, Aline. Agora vamos conversar um pouquinho com você também. Mas antes, a gente vai chamar um vídeo que é Comida que Alimenta, que é uma realização do Centro Sabiá, vinculado ao projeto Trabalho, Renda e Sustentabilidade no Campo, patrocinado pela Petrobras. Vai trazer um recorte da agricultura familiar, que a gente citou um pouquinho no primeiro bloco. Então, vai trazer um recorte sobre esse tema e depois a gente continua a nossa conversa. Assista com a gente. Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento, lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras, onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes e estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? Pode ser que sim. Hoje no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra dos agricultores e agricultoras familiares para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados, quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. E consumi-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica? Então, apenas para complementar o vídeo, alguns dados nós trazemos aqui, conforme o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como sendo de agricultura familiar. Isso corresponde a 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários. Os homens representam 81% dos produtores e as mulheres 19%. A faixa etária de 45 a 54 anos é a que mais concentra agricultores e apenas pouco mais de 5% deles completaram o ensino superior. Então, um pouco da nossa realidade aqui do país, né? Então, a gente traz esses dados para as pessoas conhecerem um pouquinho de como está a agricultura no nosso país, aqui no Brasil. Bom, meninas, vamos voltar à nossa conversa. Agora a Aline vai contar um pouquinho da rotina dela. Antes a gente escutou um pouquinho da Dona Eunice. Agora vamos escutar um pouquinho da sua rotina como agricultora. Ou feirante, desculpa. Os dois. Os dois. Não tem como ser um e não ser outro, né? Bom, eu também não fui sempre agricultora. Saí da agricultura. Meu pai e minha mãe trabalham na agricultura, meu irmão também. Então, eu saí da agricultura, fiquei fora, no caso, mais de 15 anos ali trabalhando no setor financeiro. Me formei, me pós-graduei e depois tivemos uma filha, eu e meu marido, e a gente resolveu mudar um pouquinho nossos hábitos, porque a gente estava com uma vida muito corrida, né? Uhum. E trabalho, e faculdade e tudo mais, e acabava deixando um pouquinho a nossa filha de lado, né? E chegou aos 5 aninhos dela, a gente começou a perceber que a gente estava deixando esse momento da educação dela um pouquinho passar, né? E daí a gente disse, não, vamos tomar umas medidas diferentes. Aí, em conversa com o meu pai, meu pai disse que ele também já está com uma certa idade. Ele disse, não vou trabalhar na roça para a vida toda, né?
Meu pai, então, ele tem parreirais, tem plantios de caquis, pêssegos, verduras, tomates, todas essas coisas que eles vendem no Ceasa, aqui em Caxias. E daí surgiu a ideia, então, da gente ter os cogumelos. A gente tem os cogumelos, cogumelos da colônia. A gente colocou 2 salas, então elas são totalmente climatizadas, tanto na minha casa quanto na casa do meu pai. A gente tem 2 salas e onde a gente produz 4 variedades, que são os shimeji, shiitake, o Paris e o Portobello. E então, em conjunto com a agricultura do meu pai já, que a gente vinha trabalhando junto com ele ali, né? Então a gente colocou os cogumelos e é uma sucessão, vamos dizer assim, né? É uma sucessão, porque daí agora a gente está voltando, está vivendo junto com ele lá e também trabalhando um pouquinho no nosso, vamos dizer assim, ter um produto nosso para poder desenvolver, para poder trabalhar e poder atender as feiras também, que é uma novidade, vamos dizer assim, para aqui em Caxias, né? Que o pessoal ainda está conhecendo um pouco, ainda está implementando no dia a dia, está começando a fazer uns cardápios um pouco diferentes, está melhorando, vamos dizer, o prato. Sim, está se preocupando mais com isso. E, Aline, tu que está na feira atuando, percebe que com a pandemia mudou. Esses hábitos? As pessoas começaram a ficar mais em casa, puderam cuidar mais da sua alimentação e até tudo aumentou, né, o preço. E a feira, um dos benefícios da feira é que ela oferece preços mais em conta, né? Preço mais em conta, qualidade mais em conta, o atendimento que a gente presta é mais em conta, porque a gente consegue trocar ideias, cardápios, consegue trocar, conhecer melhor o cliente, a gente já sabe o que o cliente gosta. Quando o cliente chega na nossa frente, a gente já consegue oferecer para ele o que ele já vem buscar, sabe? Então, a feira é um atendimento diferenciado e eu acho que o povo de Caxias merece isso, sabe? Eles merecem porque eu vejo, assim, que tem uma carência que é muito empurrado as mercadorias, assim, para eles e às vezes não são da melhor qualidade. E na feira eles têm o controle disso, né? Eles conseguem vir com seus carrinhos, né? E saem de lá com seus carrinhos cheios de qualidade. Tu pode dizer que é qualidade. Semana. Isso aí, felizes, sabe? Eu sempre brinco com os que passam na nossa frente, porque a gente fica mais no final da feira. E aí, feira pronta para a semana? Agora estou preparada para a semana, né? E quem faz comida em casa e gosta de fazer comida em casa, precisa, né? Precisa de um produto diferenciado com qualidade, né? Então, acho que a pandemia impulsionou mais, fez aumentar, tu percebeu um aumento? A pandemia foi o seguinte, a gente já está há 2 anos ali na feira, vendendo os cogumelos, a gente ficou com receio, a gente até diminuiu um pouquinho a nossa produção, porque a gente ficou com receio que fosse estancar um pouquinho as nossas vendas devido à crise, né? Mas não, foi pelo contrário. O pessoal ficou mais em casa, começou a consumir mais e começou a vir justamente em busca das feiras por causa da superlotação dos mercados. Mas em questão de financeiramente, eu acredito que eles estão mais seletos, eles estão mais selecionando alguns produtos que eles estão levando e outros menos. Como a Eunice comentou, elas estão preferindo as frutas e hortaliças da própria estação. Então, que fica mais em conta, né? A Feira do Agricultor não oferece só, né, André? Não oferece só os da estação, eles têm... Não, oferece de tudo, né? Tudo. Às vezes, só que daí tem algumas outras coisas que ficam um pouco mais caras, porque daí não são da estação, né? E que é a diferença da feira ecológica, porque esses outros produtos também têm agrotóxicos, né? Sim, eles são consumidos fora, né? Eles são fora da estação. Produzidos fora, né? E eles são fora da estação e daí acabam ficando em câmeras frias, né? Mas... o que a gente orienta realmente os produtos da estação, né? Isso aí que a gente vem orientando os clientes também. Então, André, até a Aline comentou ali um dos pontos fortes da feira é a proximidade que tem, né, com o público que atende. E, nesse sentido, a SMAPA tem um projeto, né, que é o de rastreabilidade. Queria que tu comentasse um pouquinho desse projeto, como está sendo, como ele funciona, para a gente entender e conhecer um pouquinho mais ele. Então, o projeto da rastreabilidade foi bem interessante, né? É uma parceria da SMAPA com o SEBRAE. Iniciou no ano passado, então, com o primeiro grupo, 50 feirantes, né? E o SEBRAE, ele prestou toda a consultoria para esses produtores, né? Então, foi gerado todo um conteúdo, né, da propriedade deles, da produção, enfim. E esse conteúdo, ele está no site da prefeitura,
Então, eles receberam também um totem, né, de álcool gel com o QR Code. Então, o pessoal pode consultar, né, ali na feira mesmo o QR Code e vai acessar, então, todo esse conteúdo das propriedades, das famílias. Foi bem interessante. E como surgiu essa ideia? Essa ideia foi, na verdade, uma exigência que já vem, né, há algum tempo. Então, a gente vê que os produtores têm dificuldade de pagar, né, esse curso da rastreabilidade. Então, a gente resolveu, em parceria, fazer essa consultoria para eles, né. E esse ano, então, foi formado mais um grupo com 40 feirantes. E a ideia é dar continuidade para todos os feirantes, né, de Caxias. Então, no site as pessoas podem conhecer um pouquinho da história de cada feirante e assistir ver fotos e vídeo da terra da onde eles produzem o alimento. E isso da propriedade, da família, da produção. Eles podem pelo site e também pelo QR Code que fica disponível na feira. Também das duas formas. Certo. A Aline já está nesse projeto? Não. Vai estar? Ainda não, espero que sim. Com certeza. A ideia é formar novos grupos, né? E que todo mundo tenha a oportunidade de fazer, né? E depois vai para a feira ecológica também. Também, a ideia é expandir, com certeza. Com certeza. Que as pessoas possam sempre acessar e conhecer um pouco mais dos feirantes. Se bem que os feirantes já estão ali, né? Se eles conversar um pouquinho com eles também, eles são super disponíveis e gostam de falar do que eles produzem, né? Também. Sim, então, com orgulho. Isso é então, essa é só uma outra opção a mais, digamos assim, para conhecer eles, né? Então, André, a gente comentava aqui com a Aline antes sobre os agrotóxicos e tem um projeto de lei que foi aprovado em junho desse ano pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, que acaba com a proibição do uso de agrotóxicos que são proibidos no país, onde o produto aqui foi fabricado. A lei, que vigorava desde 1982, do uso de pesticidas em solo gaúcho. Quem ganha e quem perde com essa nova legislação? E como isso afeta a agricultura familiar que a gente tem? A nossa orientação sempre, principalmente para os produtores aqui de Caxias, que são produtores mais pequenos, né, de agricultura familiar mesmo, a nossa orientação é que utilizem, sim, porque a gente sabe que na produção convencional é necessário, né, mas de maneira consciente, né, como no necessário somente, né. Sim, esse posicionamento da secretaria aqui da cidade. Isso. E como que é o trabalho de vocês nas feiras, assim, como é que é a atuação de vocês nas feiras? Vocês têm fiscalização? Como é que é o planejamento, né? Como é que vocês definem os horários? Como é que é construído isso? A secretaria, ela sempre está auxiliando nas feiras, né? Então, a gente tem 2 fiscais que estão acompanhando ali na organização, né, em todas as feiras, porque que nem a Feira do Agricultor, ela tem 35 pontos espalhados na cidade, né? Então, é bastante coisa. Tu atua em todos ali? Não. Não tem como. Não. Como é que vocês dividem daí? E aí, os feirantes? Como é que vocês fazem essa divisão? A gente não consegue acompanhar toda a feira, né? Mas a gente passa em todos os pontos, né? Para ver se está tudo ok, se precisa de algum auxílio. Então, essa parte a gente faz. E a gente também atua nas propriedades, né? Claro, na medida do possível, porque a gente sabe que não é fácil a gente atuar em todas, né? Em questão de assistência técnica, enfim, a gente dá também Vocês passam nas propriedades também dos agricultores que são credenciados. Tem que ser credenciado, né, para participar da feira. Sim, tem que ter talão de produtor, né? Enfim, produzir aqui em Caxias. Não é só chegar lá, montar uma barraquinha e vender, né? Não, tem alguns critérios que tem que ser seguidos, né? Certo. Aline, tu atua só no sábado na feira? Eu faço 3 feiras, então, nos trilhos, na terça-feira de tarde, na quarta-feira, então, cada 15 dias, então, no bairro Vinhedos e no sábado de manhã. É o que a minha produção, por enquanto, que a gente faz outras entregas também na cidade, né? Sim. Então, é o que eu consigo atender com a minha produção, por enquanto. E é legal que essas feiras estão em locais públicos, né? E próximos das pessoas, então não tem muita desculpa para não ir, né? Geralmente também tem estacionamento ali, sei que ali nas praças das feiras tem estacionamento, então é fácil de conseguir ir. E como é que é o planejamento, assim, como é que vocês produzem, daí depois tem que embalar, daí levar na feira, como é que eu ia te dizer, a feira, na verdade, ela envolve toda a família, né? Não tem como não envolver. Então, lá em casa, a gente tem desde minha filha ajudando, meu marido, minha sogra, minha mãe, todo mundo ajuda para que a gente consiga chegar até a feira com o produto todo preparado, né? Exige de toda a família, assim, vamos dizer assim, trabalho em conjunto, né?
Porque desde o início da produção até a colheita, até ir nas feiras, existe vamos dizer assim, esse preparo, né? Então precisa... E o que eu acho legal da agricultura familiar é que geralmente as pessoas consomem o que elas levam para as pessoas, né? Aí. Não é uma coisa, eu como uma coisa e vendo outra, né? Então, é bem isso aí mesmo. A gente consome a gente faz a nossa propriedade ser autossustentável, bem dizer, né? Sim. É para a subsistência de vocês também e para poder vender e tudo produzido com carinho, bem embalado, bem... E é bem planejado, né? Porque, bem planejado, porque tem que ser alimento fresco, né? Justamente. E eu falo pelos cogumelos, porque eu preciso de 45 dias para ter a produção deles, então precisa ser planejado. E geralmente a banca tem que estar cheia para encher os olhos do consumidor. Não pode chegar lá com pouquinha coisa. Isso aí. Muitas vezes, assim, agora no inverno, com esses frios que tem dado aí, a gente até acabou faltando um pouquinho, né, de produção. Mas a gente tenta atender dentro do possível, né? Certo. Ai, que legal. Então, meninas, já encerramos nosso tempo, né? Quero agradecer muito a contribuição de vocês, a presença de vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre as feiras que nós temos aqui na cidade, sobre um pouco da realidade das nossas mulheres feirantes aqui. A gente trouxe a dona Eunice, que é um pouquinho mais uma senhora, a Aline, que é um pouquinho mais jovem, né? Então, de realidade, duas feiras diferentes. A Andrea também contextualizou um pouquinho pela realidade da secretaria. E então, acho que foi um belo programa. Eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. E fique com a gente para os próximos programas. Nós esperamos você. Um abraço e até lá.